Os Estados Unidos acabaram de fazer uma jogada de poder importante, mudando para sempre o rumo da guerra entre Rússia e Ucrânia. Decidiu-se compartilhar inteligência com a Ucrânia sobre alvos de longo alcance na Rússia, ajudando as forças de Kiev a destruir mais infraestrutura do Kremlin. É uma ação ousada e decisiva que inevitavelmente provocará uma reação em cadeia com amplas ramificações. Pode ser, no fim, a ação que acabará de vez com a Rússia. Aqui está uma análise completa do que aconteceu e do que isso significa daqui para frente. No dia 1º de outubro, relatos de diversos veículos de mídia, incluindo a Reuters e o Wall Street Journal, confirmaram que o governo dos Estados Unidos da América autorizou suas agências de inteligência, assim como o Pentágono, a ajudar a Ucrânia a identificar e atacar locais de infraestrutura energética russa. Autoridades internas disseram que Kiev terá acesso a informações dos Estados Unidos da América sobre refinarias, oleodutos e usinas de energia russas muito além da fronteira com a Ucrânia. Em outras palavras, os Estados Unidos estão prestes a tornar dramaticamente mais fácil para a Ucrânia lançar seus drones e mísseis. Principais componentes impulsionam a indústria de energia da Rússia e sustentam sua economia. A importância dessa decisão não pode ser exagerada. Quem acompanha a guerra sabe que a Ucrânia tem atacado com frequência a infraestrutura energética russa nos últimos meses. Diversos relatos mostraram que ataques de drones de longo alcance da Ucrânia danificaram refinarias, oleodutos, depósitos e instalações de combustível na Rússia. A Rússia demorou a sentir os efeitos, exigindo paciência da Ucrânia, escolhendo alvos com cuidado e executando planos com perfeição, atacando nos momentos e locais certos para causar máximo dano. Tudo isso enquanto enfrenta ataques constantes na frente e bombardeios noturnos dos inimigos. O impacto dos ataques de Kiev agora é sentido de forma significativa. Dados de 28 de setembro indicam que 38% da capacidade de refino de petróleo da Rússia foi desativada por ataques de drones da Ucrânia. Isso representa cerca de 338 mil toneladas de petróleo por dia, enquanto a produção de gasolina caiu em 1 milhão de toneladas. Cerca de 70%, ou 236 mil toneladas por dia, vem diretamente dos ataques de drones ucranianos, segundo a agência Ciala. O mercado interno de combustíveis da Rússia não tem mais oferta suficiente para atender a demanda. Na verdade, está cerca de 20% abaixo do necessário para atender às necessidades do país, e o povo russo está sentindo na pele. Em um número crescente de regiões do país, estão sendo relatadas faltas e os preços estão disparando, com algumas pessoas do público tendo até que recorrer a fornecedores do mercado negro só para conseguir o combustível de que precisam para sobreviver. Segundo o economista russo Vladislav Inozemtsev, mais de 300 postos de combustíveis independentes fecharam desde maio devido às ações da Ucrânia. Alguns precisam adotar medidas drásticas para manter as portas abertas, como limitar a quantidade de combustível por compra, proibir encher galões ou restringir o acesso a clientes com cartão. E essa crise só está piorando com o passar dos dias. Relatórios recentes indicam que Moscou se prepara para restringir exportações de diesel, após já ter proibido a exportação de gasolina neste ano. Os problemas de abastecimento crescem e até grandes cidades como Nizhny Novgorod, sexta maior da Rússia, sofrem os efeitos. Em alguns lugares, motoristas aguardam em filas com mais de 100 carros, alguns passando a noite ali. Assim, eles têm combustível para ir e voltar do trabalho no dia seguinte. Isso não afeta só o oeste da Rússia ou territórios ocupados da Ucrânia, mas também o extremo oriente, a milhares de quilômetros da linha de frente. Cidadãos russos estão achando cada vez mais difícil conseguir combustível, e um governador local, Alexei Maslov, fez um apelo urgente para que as pessoas parem de comprar por pânico. A crise de combustível afeta tanto as pessoas comuns quanto a máquina de guerra do Kremlin. Isso torna muito mais difícil para a Rússia transportar tropas e suprimentos de um lugar para outro e manter a logística militar funcionando sem problemas. O comandante-chefe da Ucrânia, Oleksandr Sersky, confirmou em 25 de setembro: as capacidades do complexo militar industrial inimigo foram significativamente reduzidas. Isso é visível no campo de batalha. A crise de combustível na Rússia
impacta diretamente a logística e o abastecimento do exército. Mesmo entre apoiadores do Kremlin e nacionalistas russos, já não se esconde a dura realidade da situação. Maxim Kalishnikov, conhecido propagandista, admitiu recentemente: "Posso dizer que a situação está piorando. A crise de combustível está começando. As vozes que defendem a mudança para o consumo russo com cupons ou cartões de combustível estão ficando mais fortes." Enquanto isso, no mais alto nível, nos corredores do próprio Kremlin, autoridades do governo estão correndo para encontrar soluções para o problema. O vice-primeiro-ministro Alexander Novak tem trabalhado em planos para isentar as taxas de importação de combustível de países asiáticos como China e Coreia do Sul, além de reintroduzir um aditivo para aumentar a octanagem, que na verdade foi proibido em 2016. Numa tentativa desesperada de estender o abastecimento interno, a Rússia também está contando com Belarus para fornecer importações adicionais de combustível nos próximos dias e semanas, a fim de compensar seus problemas de produção. Compras de Belarus subiram até 36% em relação ao ano anterior. Autoridades do Kremlin também continuam dizendo ao público que está tudo bem, com Novak afirmando recentemente que a situação está sob controle. Mas os fatos e estatísticas da situação mostram um quadro bem diferente, e o povo russo não é cego. Eles podem enfrentar a propaganda liderada pelo Kremlin em suas TVs e o número cada vez mais limitado de sites que têm permissão para acessar. Mas eles também podem ver com seus próprios olhos que os preços dos combustíveis e de outros bens essenciais do dia a dia estão subindo a cada dia e que a economia do seu país está ficando cada vez mais fraca. E não há previsão de melhora tão cedo. O Ministério das Finanças da Rússia propôs recentemente elevar o imposto sobre valor agregado de 20% para 20% e a 2% em 2026, visando arrecadar cerca de 13 trilhões de rublos ou 155 bilhões de dólares ao ano. As autoridades veem a medida como essencial para compensar parte do grande déficit orçamentário federal da Rússia. Chegou a 488 trilhões de rublos, 611 bilhões de dólares, entre janeiro e julho deste ano. No entanto, o fato é que, mesmo que a Rússia encontre algumas soluções temporárias para seus problemas financeiros e de combustível, ela não vai conseguir desfazer magicamente todo esse dano à sua economia e à sua indústria de energia. Ela enfrenta sérios problemas em nível estrutural. Isso se deve às decisões estratégicas da Ucrânia de localizar e eliminar os alvos mais importantes. E a Ucrânia fez isso quase sozinha. Claro, ela recebeu bastante apoio dos aliados ocidentais, mas teve que usar sua própria inteligência e seus próprios recursos para identificar os alvos da infraestrutura energética da Rússia e planejar ataques contra esses alvos, na maioria das vezes usando seus próprios drones nacionais para causar os danos. Apesar de ter que lidar com ataques quase constantes de drones e mísseis russos, além de cavar trincheiras nas linhas de frente para manter as tropas do Kremlin fora de locais importantes como a cidade de Donetsk, Pokrovsk, as forças da Ucrânia, de alguma forma, encontraram tempo e capacidade para desmontar a indústria petrolífera da Rússia. De acordo com o Kyiv Post, houve pelo menos 21 ataques a refinarias de petróleo russas entre 1º de agosto e 19 de setembro. Algumas dessas instalações foram atingidas 2 ou 3 vezes nesse curto período. Em setembro, 4 grandes instalações foram atingidas, como a usina Kinev de Kerish, na região de Leningrado, segunda maior refinaria da Rússia, além da refinaria Rosneft Ryazan, uma das 5 maiores do setor. As 2 instalações foram fechadas após ataques da Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, destacou a importância de atacar a indústria petrolífera russa, dizendo: "As sanções mais eficazes e rápidas são os incêndios em refinarias, terminais e depósitos de petróleo da Rússia. Nós restringimos significativamente a indústria petrolífera da Rússia, e isso restringe significativamente a guerra." Imagine como a Ucrânia seria mais eficaz e causaria mais dano ao petróleo russo com a inteligência dos Estados Unidos da América ao seu lado. Afinal, os Estados Unidos não possuem apenas a força militar mais poderosa do mundo, mas também lideram quando se trata de inteligência.
Os Estados Unidos têm os meios e a experiência para coletar informações da forma mais eficaz, eficiente e precisa possível. E isso lhes deu uma vantagem fundamental ao realizar inúmeras missões militares no passado. A Ucrânia já se beneficiou da inteligência dos Estados Unidos na guerra até agora. Mas a América forneceu apenas informações relacionadas à consciência situacional no campo de batalha. Dentro das fronteiras da Ucrânia, em territórios contestados como Donetsk e Luhansk, os Estados Unidos ainda não forneceram a Kiev nenhum dado sobre locais dentro da Rússia. Mas tudo isso está prestes a mudar. Um funcionário disse ao Wall Street Journal que as agências aguardam apenas a aprovação final por escrito da Casa Branca para liberar os dados ao exército ucraniano. A aprovação pode ocorrer a qualquer momento, tornando possível que a Ucrânia receba em breve seu maior reforço de inteligência na guerra. E isso não é tudo. Dizem também que os Estados Unidos estão pressionando os aliados da OTAN a seguirem seu exemplo e compartilharem suas próprias informações de inteligência com Kiev. De repente, as forças ucranianas podem se deparar com uma quantidade enorme de informações novas e valiosas sobre alvos importantes no interior do território russo. Nesse momento, a maré da batalha inevitavelmente vai virar a favor da Ucrânia. Com novas informações de inteligência, as forças ucranianas devem ficar mais eficientes e letais na escolha de alvos, planejamento e execução de ataques. Eles poderiam eliminar vários alvos ligados a petróleo e combustível, prejudicando mais a indústria de energia e agravando a escassez. E, literalmente, colocando a Rússia em chamas, deixando o Kremlin em um estado de caos e catástrofe, sem respostas e sem saída. A Rússia, por sua vez, que já demonstrou grande fragilidade e dificuldade para repelir os drones da Ucrânia até agora, inevitavelmente teria ainda mais dificuldades. Antecipar ações de Kiev e proteger a infraestrutura energética, atuando contra as inteligências ucraniana, dos Estados Unidos da América e da OTAN, se necessário. Essa ação também deve causar medo no próprio Vladimir Putin, porque é o maior sinal até agora de que os Estados Unidos da América, sob o comando do presidente Trump, mudaram drasticamente sua postura em relação à guerra. Até então, Trump buscava encerrar a guerra via negociações diplomáticas, reunindo-se com Putin e Zelensky para intermediar um acordo em que a Ucrânia cederia territórios. Ele falou, por exemplo, sobre a Rússia manter o controle da Crimeia e argumentou que a Ucrânia precisaria sacrificar outras regiões, como Donetsk e Luhansk, para acabar com o conflito. Porém, nas últimas semanas, tudo mudou. Dizem que Trump ficou cada vez mais irritado e frustrado com Putin, e agora está se distanciando do líder russo, preferindo, em vez disso, prometer seu apoio à Ucrânia. No início de setembro, o governo aprovou um grande pacote de armas e ajuda para Kiev, que seria financiado pelas nações da OTAN. Em 23 de setembro, Trump fez uma revelação em sua rede Truth Social, dizendo que a Ucrânia poderia recuperar todas as terras perdidas para a Rússia na guerra. Até agora. Após entender a situação militar e econômica entre Ucrânia e Rússia, e os problemas econômicos causados à Rússia. Acredito que a Ucrânia, com o apoio da União Europeia, pode lutar e recuperar todo o seu território original. A paciência e o apoio financeiro da Europa, especialmente da OTAN, tornam as fronteiras iniciais dessa guerra uma opção real. O presidente dos Estados Unidos da América chamou a Rússia de tigre de papel, criticou o país por lutar sem objetivo e prometeu mais apoio dos Estados Unidos da América à OTAN e à Ucrânia. Com Trump agora disposto a compartilhar informações de inteligência com Kiev, parece que ele está cansado de conversar e pronto para agir decisivamente para acabar com a guerra por quaisquer meios. Há apenas um problema. Mesmo com a inteligência dos Estados Unidos da América ao seu lado, a Ucrânia ainda precisa das armas necessárias para realizar ataques de longo alcance e em profundidade contra a infraestrutura russa. Seus drones se mostraram eficazes até certo ponto. Mas eles não conseguem necessariamente causar o tipo de dano sério e duradouro que realmente colocaria o Kremlin de joelhos. Ainda enfrenta restrições e limitações no uso de armas fornecidas por aliados ocidentais. Os Estados Unidos, por exemplo, exigem que as forças ucranianas peçam autorização sempre que quiserem lançar um míssil ATACMS contra alvos russos. Novas entregas de ATACMS estão bloqueadas há tempos. A Ucrânia não tem mísseis capazes de alcançar alvos a centenas de quilômetros de suas fronteiras.
já que os Atacams e Storm Shadows fornecidos por seus aliados só conseguem ir até certo ponto. No entanto, isso também pode estar prestes a mudar. Porque os Estados Unidos não estão apenas se preparando para compartilhar informações de inteligência com a Ucrânia, eles também estão considerando fornecer a Kiev alguns dos mísseis de cruzeiro mais poderosos conhecidos pelo homem, Tomahawks. Os mísseis Tomahawk são conhecidos por alcançar alvos a até 1.600 quilômetros de distância. A Ucrânia desenvolve mísseis de longo alcance como o Flamingo e o Long Neptune, mas ainda não tem infraestrutura para produzi-los em larga escala. Atualmente, não é possível planejar muitos ataques profundos na Rússia. Se de repente recebesse um grande lote de Tomahawks, no entanto, poderia começar a agir imediatamente, identificando e eliminando com precisão alvos energéticos a centenas de quilômetros dentro da Rússia, inclusive na região de Moscou, usando grande poder de fogo. Porque os Tomahawks não têm apenas um alcance incrível, eles também são incrivelmente ágeis. Capazes de atingir velocidades máximas de cerca de 570 milhas por hora e realizar manobras evasivas no ar para evitar interceptadores inimigos, seguindo trajetórias de voo em baixa altitude para evitar a detecção por radares inimigos e sistemas de defesa aérea. Eles são extremamente eficazes em atingir seus alvos, e cada um tem a capacidade de transportar ogivas altamente explosivas, pesando até 1.000 libras. Então, quando esses mísseis atingem o alvo, eles têm o poder de transformar estruturas inteiras em nada, além de poeira e escombros. Aeroportos, depósitos de munição, refinarias e instalações de combustível não resistem a um ataque direto de míssil Tomahawk. Há anos de evidências disso, pois os Tomahawks são usados pelos Estados Unidos da América em conflitos desde o início dos anos 1990. Eles eliminaram inúmeros alvos em países como Iraque, Irã, Afeganistão e Síria. Em breve, isso pode ocorrer na Rússia também. Com o vice-presidente dos Estados Unidos da América, James David Vance, dizendo à Fox News em uma entrevista em 28 de setembro. Vance acrescentou: "Sei que estamos discutindo essa questão agora. Embora nenhuma decisão final tenha sido tomada ainda, está claro que os Estados Unidos da América estão considerando seriamente fornecer Tomahawks a Kiev, ou talvez mísseis Barracuda, que também possuem impressionantes velocidades de voo subsônicas e alcances estendidos de até 580 milhas. A Alemanha prometeu mais armas de longo alcance à Ucrânia. Quando Kiev receber essas armas e contar com a inteligência americana, suas forças serão quase imparáveis. Totalmente armados e informados, eles terão tudo para atingir a Rússia onde mais dói. Atacando os locais mais valiosos em porcentaria de importantes, destruindo uma infraestrutura de energia após a outra. A partir daí, provavelmente ocorrerá uma reação em cadeia de eventos. Mais ataques ocorrerão em locais de energia por toda a Rússia, o que fará com que a capacidade de produção de petróleo diminua ainda mais. Isso deve afetar a economia, que enfraquecerá mais, e o público russo, que verá sua qualidade de vida e poder de compra cair. O ressentimento e a frustração em relação ao Kremlin inevitavelmente aumentarão à medida que o povo procurar alguém para culpar. E, eventualmente, até mesmo os oligarcas e nacionalistas que apoiaram Putin durante todo esse tempo podem decidir que já basta, finalmente se voltando contra o presidente. Até Putin, que afirmou com ousadia que a Ucrânia pertence à Rússia e mostrou pouca disposição para encerrar a guerra. Pode ser forçado a admitir a derrota e sentar-se à mesa de negociações para pôr fim a essa batalha sangrenta. Agora, saiba mais sobre a possibilidade de mísseis Tomahawk dos Estados Unidos da América serem enviados para a Ucrânia em nosso vídeo recente, detalhando as incríveis especificações técnicas e o histórico comprovado dessas armas em ação. Ou, para ter uma ideia melhor de como a vida está ficando difícil para Putin, confira este vídeo que explica como. Até importantes apoiadores do Kremlin e nacionalistas pró-Putin começaram gradualmente a se voltar contra seu líder. E por fim, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações também, para que você possa ser um dos primeiros no mundo a saber sobre as últimas grandes notícias e acontecimentos desta guerra e de outros grandes conflitos militares ao redor do mundo.